Meu nome é João, né? É, alguns me conhecem aqui da UFPR. Eu também sou psicólogo, né? E no ano passado, 2023, tinha o grupo de Human aqui na UFPR também. No ano que vem eu vou reabrir o grupo de Human, né? Para quem quiser participar, né? Eu acho que eu sou a única pessoa que pesquisa Human dentro da academia, né? Inclusive é uma questão controversa isso, né? Porque os humanianos, né, de modo geral, não gostam da academia, né? Então, esse é um ponto interessante de se pensar, porque o trabalho com a imagem, né, muitas vezes é um trabalho que não é muito lógico, né? E é difícil colocar dentro de um trabalho acadêmico, assim, né? Como trabalhar com Hillman dentro de um trabalho acadêmico, né? Então, a abordagem que eu estou fazendo é uma abordagem mais filosófica, assim, né? No sentido de pensar qual que é quais são as bases filosóficas, né? Qual seria a epistemologia da psicologia arquetípica, né? Essa é a pergunta que norteia o trabalho, assim, né? E até porque, né? Eu não sei, né? Muitas pessoas lá no Forms responderam que conhecem Jung, mas nem todo mundo conhece Hillman e psicologia arquetípica, né? Vocês que estão aqui conhecem Hillman um tanto assim? Conhecem bem? Conhecem? Ah, eu estou falando aqui. Eu falo só aqui. Ah, uma pessoa, entendi, tá. Tá. Tô brincando. Se sente meio. Pois é, parece que estou excluindo as pessoas que estão aqui. Tá, não vou olhar para a tela então, beleza. Ah, tá, beleza. Beleza, valeu. Então, não é para olhar para a tela. Eu vou personificar aqui essa webcam e vou fazer de conta que ela é uma pessoa. Então, vamos lá. Só um segundo. Pronto? Então, é difícil pensar o Hillman dentro da academia, né? E eu tenho feito essa pesquisa sobre as bases filosóficas, enfim. E aí eu fiz a pesquisa do mestrado, e aí depois passei no doutorado também. É uma continuação da pesquisa do mestrado, na verdade, e sempre fazendo essa relação com a fenomenologia, né? Tentando esclarecer o Hillman, né? Usando a fenomenologia, né? Os Hillmanianos não vão gostar disso também, porque como que você vai esclarecer, né? Tem que ficar com a imagem, não é? Não pode esclarecer, você não pode, enfim, né? Mas isso é com os Hillmanianos. Então, a gente está propondo aqui uma abordagem mais é, filosófica, talvez, né? Uma reflexão mais filosófica para entender o que o Hillman está falando, né? Do ponto de vista de uma pessoa mortal, né? Que está tentando entender o que ele está dizendo, né? Assim como a gente estuda os filósofos para entender o Jung, né? Vai estudar Schopenhauer lá para entender o Jung, né? Ou Nietzsche. Eu estudo a fenomenologia para tentar entender o Hillman, tá? E como o Hillman pensa, vamos dizer assim, né? Enfim, vou passar aqui o slide, só um segundo. Então, esse sou eu, né? Já me apresentei. Essa, essa pesquisa com os sonhos foi feita. Agora eu não estou vendo eles. Tá passando os slides aí, gente? Tá sim. Para eles. Se eu fizer assim, o que acontece? Ele passa? Passa? Passa. É que eu estou tentando ver vocês, sabe? Não sei. Não tem?
Eu não consigo ver vocês. Fica com a imagem. Fica com a imagem. Com a imagem do slide. A imagem nossa, assim, na cabeça. Tá. Quê? Mas qual o slide? Tá, então essa pesquisa foi desenvolvida lá na Universidade de Essex, né? E eu cheguei lá mais com uma proposta. Tudo bem, gente? Eu cheguei lá mais com uma proposta de. Eu cheguei lá mais com uma proposta de pensar a fenomenologia mesmo, sabe? Só que como eles são clínicos, aí eles disseram para mim, não, mas você precisa pensar num exemplo prático, né? Como que você vai aplicar isso? Dá para entender a relação com a fenomenologia, eu já tinha desenvolvido no mestrado, mas eu tinha que pensar uma aplicabilidade para isso. Então, daí eu pensei, bom, vou pegar um caso clínico, sei lá, para tentar abordar, né, através do pensamento do Hillman. Mas aí seria complexo demais, então eu resolvi ir pela via dos sonhos, assim, né. Então, eu escolhi um sonho de um paciente, que a gente vai ver aqui, e tentei, como que eu posso dizer assim, aproximar esse sonho através da abordagem do Hillman, né? Então, eu não vou dizer aplicar, né? Porque essa coisa de aplicar é um problema, né? Então, vamos aos poucos, né? E aí eu fiz esse período lá, né, em Essex e foi esse artigo que eu desenvolvi no final das contas sobre sonhos e psicologia arquetípica. Tá, então eu já falei para vocês, no mestrado eu desenvolvi essa relação do Hillman com a fenomenologia, especificamente nessa obra aqui, Emotion, né? Que é a primeira obra do Hillman, e ele usa o método fenomenológico. Ele mesmo usa o método, ele fala, não, vou usar o método fenomenológico aqui do Russell para entender a essência das emoções, né? O nome do livro é Emoções, né? Porque vocês conhecem, vocês devem conhecer pelo menos uma teoria sobre as emoções, né? Vamos pegar, sei lá, uma teoria anátomo-fisiológica. As emoções são uma reação dopaminérgica ou algo nesse sentido, né? Então, o seu cérebro secreta, né, os seus neurônios secretam neurotransmissores e essa relação sináptica gera emoções. Pronto, você tem uma explicação para as emoções aí, né? O Hillman vai olhar para essas explicações e vai pensar, mas poxa, por que você está reduzindo a emoção em si a uma explicação? Por que você não tenta ficar com a emoção a partir dela mesma? Entende? E essa é a proposta do método fenomenológico, né? Fica com a emoção, como ela se dá. Não explica. Entende? Ok. Então, o ponto do Hillman é esse, é ficar com a emoção e tentar apreender a emoção a partir do que há de essencial, sem tentar reduzir a uma explicação prévia. Deu para sacar? A gente vai ver isso melhor, mas o Hillman vai citar o Sartre também, mas essa abordagem dele do Sartre é um pouco controversa, assim, não é... Eu vou explicar depois, calma, vamos aos poucos, né? Senão eu vou falar tudo de uma vez só. Então, os sonhos, né? Por que os sonhos? Seria uma forma como eu falei para vocês, de aplicar esse método, né? Tipo, a gente vai ver o método, como que é, e vai tentar aplicar nos sonhos. Essa é a questão. Mas a gente vai ver que, além da fenomenologia, ele vai usar bastante o neoplatonismo, né? Que, enfim, quem já leu Hillman, pelo menos uma vez, vê que ele fala sobre Vico, Plotino, já viu isso, né? Ele falando de Platão, fala do Timeu de Platão. Já viu isso, Michele? Você já viu, Thaís? Você já viu? Não. Você já leu? Você não leu o Código do Ser, Thaís? Então, o Código do Ser ele é uma teoria platônica, basicamente, sobre o desenvolvimento. Né? É aquela ideia de que há uma forma primeira, né?
e essa forma, de alguma maneira, já está dada, entende? Então, você não desenvolve, né? Você lembra disso, de alguma maneira. Você lembra de uma coisa que você já é, né? A tua alma já está dada desde o princípio. Então, é uma teoria platônica. Então, o Hillman ele tem essa pegada meio platônica, neoplatônica, mas também tem esse lado fenomenológico. E aí, na tese, inclusive, eu estou tentando desenvolver essa questão, de poder apontar para esses dois lados e pensar que há uma tensão entre esses dois princípios, e é essa tensão que é o fundamento da própria abordagem, né, que seria basicamente a tensão entre experiência fenomenológica e imagem. Entende? Então, em alguns momentos ele fica na experiência, em outros momentos ele salta para a imagem, daí volta para a experiência de novo. Então, ele está sempre fazendo isso. Eu ia falar isso depois, enfim, estou falando tudo de uma vez só. E é justamente por isso que na imagem do seminário a gente vê o mito de Eros e Psique. Né? O Hillman fala lá no Mito da Análise, né? Que é um livro de 1972, que o mito da psicologia deveria ser Eros e Psique. Né? Por quê? Porque Psique, digamos assim, precisa ser animada por essa experiência, por né, por esse Eros, né? Então, psique tem essa característica de ser talvez meio fria, meio distanciada, e o Eros anima ela, né, e traz ela para a experiência. Ela está lá né, na torre e o Eros vai lá e puxa ela para a experiência. Então, essa relação entre, talvez, neoplatonismo e fenomenologia. Está confuso? Estou falando de muito rápido, né? Muita coisa, eu acho. Calma. A gente já vai entender, né? A gente já vai entender. É que geralmente eu fico muito contido e aí não sai nada. Então agora eu estou soltando tudo de uma vez. Vamos ver o que acontece. Então, aqui eu coloquei isso aqui, né, para a gente pensar. Se vocês quiserem anotar, vocês trouxeram alguma coisa para anotar, talvez seja melhor, menos confuso. Aqui eu trouxe essas questões iniciais aqui, né? Que, assim, se vocês têm intenção de fazer um mestrado, que eu sei que o Gabriel, né, ou a Thaís, não sei, se vocês têm intenção de fazer um mestrado ou qualquer coisa desse tipo, como a gente poderia abordar o Hillman ou mesmo o Jung, né, a partir de uma pesquisa, né? Primeiro a gente precisa se perguntar, né, como que a gente faz para entender um autor, né, e a teoria? Porque muitas vezes o que a gente vê acontecendo é alguém lendo o autor e reproduzindo o que o autor está dizendo, mas não está entendendo, ou melhor, entendendo. Essa é a questão. Então, como clarificar, né, esse autor, né? O meio que eu usei e que é um método, né? Que a gente pode chamar de método muito, entre aspas, né? Método filosófico de pesquisa, seria identificar os autores que são citados. Então, o Jung sempre fala de Nietzsche. O Jung sempre fala de Schopenhauer. Então, vai anotando. Olha, aqui ele falou de Schopenhauer, aqui ele falou de Schopenhauer, aqui ele falou de Schopenhauer. E tenta entender o que ele está dizendo e como que ele está fundamentando as ideias dele com base no romantismo alemão. Né? Foi basicamente isso que eu fiz com o Hillman. Né? Eu identifiquei que as ideias dele tinham esse desenho meio fenomenológico e eu tentei entender como que essas ideias poderiam ser clarificadas quando a gente se aproxima do método fenomenológico, né? Como vocês vão ver. Essa aqui é uma frase do Plotino, né, que o próprio Hillman cita, que é nosso instinto comum para buscar e aprender
colocar-nos-á, com toda razão, a indagar sobre a natureza do instrumento com o qual procuramos. Então, toda abordagem, né, sendo arquetípica, sendo junguiana, psicanálise, qualquer coisa, toda abordagem teórica sempre vai ter um método. Sempre. Né? O Human vai dizer que não. Entende? O autor vai dizer que não tem. Uma vez, eu estou falando isso para vocês porque uma vez eu conversei com um Humaniano, né? E ele me questionou isso. Ele falou, mas como que você está pesquisando epistemologia em Human, sendo que o próprio Human é contra a epistemologia? E daí eu falei para ele, mas, cara, mesmo que ele seja contra, epistemologia é uma disciplina da filosofia, né, que existe há muito mais tempo do que o próprio Human, entende? Tipo, então, é uma ferramenta que a gente pode usar, né? Então, enfim. Aqui mais uma citação enorme, né? Mas é importante para vocês entenderem porque o que é psicologia arquetípica, né? Esse aqui é o Hillman, né? Velhinho já, com essa cara de bondoso, mas ele não é bondoso. Não sejam enganados. Né? A gente pesquisa o Jung no Google e também aparece um velhinho bondoso, né? Não sejam enganados. Ele não é esse velhinho bondoso. Mas enfim, eu sempre uso essa foto. Talvez eu mude da próxima vez, tá bom? Mas enfim, a psicologia arquetípica. O que é a psicologia arquetípica? Aqui ele fala, ó, aqui estou trabalhando rumo a uma psicologia da alma, que está baseada numa psicologia da imagem. Ó, aqui estou sugerindo uma base poética da mente, né? Tanto uma base poética da mente quanto uma psicologia que não começa nem na fisiologia do cérebro, nem na estrutura da linguagem. Como eu falei, fisiologia do cérebro seria neurociência, né? Nem na estrutura da linguagem, o que seria aqui? Talvez psicanálise, cognitivo, nem na organização da sociedade, então não é material histórica também, né? Não é Vygotsky, nem na análise do comportamento, mas nos processos da imaginação. Então, a psicologia que começa nos processos da imaginação. Então, tem essa concepção de uma psique que está criando imagens, o tempo todo imaginando. A psique está imaginando. E daí a nossa função seria identificar essas imagens. Tipo, que imagem que está se desenhando ali? Né? Sei lá, no exemplo de um caso clínico, sei lá, uma coisa assim. Né? Que imagem que evoca esse paciente? Né? A imagem de uma velha, né? Essa imagem da velha aparece às vezes, ou a imagem de um, né? A maneira como ele se comporta, né? A gente vai olhar para o comportamento, a gente olha para o comportamento, mas a gente tenta identificar nesse comportamento uma imagem ou uma fantasia que fundamenta esse comportamento. Nesse sentido, assim. Vocês têm alguma dúvida? Então, o Hillman, bom, é um pós-junguiano, né? E daí naquele livro do Samuels, que é Jung e os pós-junguianos, ele vai dizer que é um desdobramento teórico do Jung e tal. O Jung morreu em 1961. E depois que ele morreu, houveram esses desdobramentos, né? Daí veio a escola inglesa, que é a escola desenvolvimentista, e a escola arquetípica, que é a escola do Hillman. Então, a escola inglesa é mais focada na teoria do desenvolvimento mesmo, assim, da criança e tal. Melanie Klein, né, vai para o Winnicott e tal. E o Hillman, que é essa escola arquetípica, é focado mais nessa coisa da imagem mesmo, do arquétipo, vamos dizer assim. O Hillman vai para a teoria do arquétipo do Jung lá. Né? Tá. Então, olha lá.
Psicologia arquetípica, foco no arquetípico, né? Na imagem e a imaginação. Então, o que é o arquetípico? O arquetípico é esse aspecto invisível, talvez, essa fantasia invisível que fundamenta os comportamentos, que fundamenta as culturas, essa rede imaginária, né? E esse é o foco, então, do Hillman, né? A imaginação está na cultura, na história e nas ideias. E tem essa proposta também de ir para além dos consultórios, pensar as imagens na cultura, as imagens na política, as imagens onde mais? Nas organizações, as imagens na universidade. Porque, de certa forma, o consultório, né, o consultório, a clínica, para o Hillman também vai ser pensada como uma fantasia. Né? E por isso que ele escreve, né, o mito da análise. Porque tem um mito, uma fantasia, que fundamenta a análise, né? Ou o processo psicoterapêutico. Né? Tem um mito, uma fantasia que fundamenta esse exercício profissional. E daí ele vai falar lá, bom, sei lá, Freud, Jung, né? Parece que estão mais fundamentados numa imagem da grande mãe, assim, em última instância. Parece que ainda está muito ali nessa coisa da matéria, do maternal, assim. E aí a proposta é justamente pensar a psicoterapia, talvez mais fundamentada na imagem desse mito aqui, Eros e Psique. Ficou confuso? Tá? Tá, ok. Tem que ficar confuso também, senão não tem graça. Né? Então, deixa eu tomar uma água aqui, senão Então, Jung e Hillman, não é? Então, é claro que assim, o Hillman, ele tem esse ponto de partida lá no Jung, né? E aí ele vai citar uma dessas passagens que é do Jung mesmo, lá no Estudos Alquímicos, que é imagem é psique, né? Então, essa é uma afirmação do Jung que é fundamental, né, pro Hillman, né? Pensar que a psique, ela é imagem, né? Então, é como se a psique fosse uma fonte que está sempre gerando imagens, assim, digamos assim. Tipo, a gente não consegue. É claro que a gente vai. Eu já vou. Enfim, a gente já vai ver que isso é outra coisa. Para o Jung, isso é outra coisa. Só que o Hillman se apropria disso de uma forma bem específica. Né? Para o Jung, a gente vai ver que ele fala isso, que psique é imagem, porque para o Jung a gente não tem acesso ao arquétipo em si, né? Tipo, a gente não consegue definir, a nossa consciência não consegue abarcar o arquétipo em si. Então a única coisa que a gente tem acesso é a imagem, né? E é por isso que o Jung fala, psique é imagem, porque nós temos contato só, quer dizer, contato não, nós só temos consciência do que o arquétipo representa, né? E não do que ele é. Vocês viram isso já, né, Michelle? Vocês já viram isso, né? Conhecem isso? Conhece isso? Thaís também? Tá, legal. Mas então, tá. Para o Hillman é um pouco diferente, né? Para o Hillman, o arquétipo não é uma coisa em si. Para o Hillman, o arquétipo, ele está na experiência, né? Tipo, ele se dá na própria experiência. Então, como que eu posso dizer? Enfim, vamos se ater ao slide aqui, que daí talvez eu consiga elaborar melhor isso. Mas a questão é,
para o Hillman, a mente está na imaginação e não a imaginação está na mente, né? Então, a imaginação para o Hillman não é uma função cognitiva, assim, tipo, vamos imaginar uma raposa, imagine o céu azul. Isso seria uma função cognitiva. Para o Hillman, a imaginação ela é um pouco mais ampla que isso, porque a própria psique é a imagem, entende? Então, é como se nós mesmos fôssemos imaginados pela imaginação. Né? Tipo, a nossa noção de nós mesmos, né? Vamos dizer assim, a nossa representação de nós mesmos, a ideia de eu, né? Eu sou isso e eu faço assim, e essas são as minhas qualidades, características. Representações, imagens, fantasias. Então, nós nos imaginamos o tempo todo, né? Nós somos imaginados. Então, ok, já falei isso. Né? O Jung e o Hillman têm bases epistemológicas diferentes, né? Não é uma doutrina e tal. E eles têm diferentes modelos e modos de ver a psique. Mas para o Hillman, tanto o Jung quanto o Freud, eles fazem parte dessa tradição que ele chama de psicologia profunda, né? Então, para o Hillman, os filósofos da antiguidade, tipo Platão, Aristóteles, eles eram, de certa forma, psicólogos também, né? Porque falavam sobre imagens, porque falavam de temas arquetípicos, digamos assim. Então, tipo Aristóteles, Platão, Heráclito, ele vai falar muito de Heráclito, como filósofos que, de certa forma, são psicólogos por falarem da alma, por falarem de coisas profundas, entende? Arquetípicas. Então, e aí ele diz que isso se apaga, né, na modernidade, assim, isso se apaga por conta do iluminismo, racionalismo, e a alma vai se apagando, né? Porque não pode mais imaginar, porque a imaginação é um erro, né? E aí, nesse processo, a imaginação, considerada um erro, vai sendo deixada de lado e só vale aquilo que tem validade científica, né, que pode ser verificado. E aí isso retorna com Freud e Jung, né? E para ele, o Freud, por exemplo, quando fala de complexo de Édipo, quando fala dessas imagens, está fazendo de novo esse movimento de imaginar a psique e tal. Mesmo quando o Freud fala de condensação, né, sublimação, né, aqueles movimentos da libido, né, Freud de alguma maneira está imaginando, né, e é engraçado como essa imaginação é palpável de certa forma, né, porque é uma teoria que tem uma densidade, né, e tem aplicabilidade clínica e a gente vê melhora nos pacientes e tudo, né. Então é uma imaginação, mas que é muito forte, assim, né. Assim como, enfim, assim como as ideias dos filósofos, né? Tipo, sei lá, a gente acredita muito, né, nessas coisas, por mais que a gente não perceba que acredite, né? A gente realmente pensa, né, que as coisas são assim, né? Como dizem os filósofos, sei lá. Não sei como é com vocês, né? Mas geralmente função pensamento, né? Quando você é função pensamento, você pensa coisas. E aí você vai ver lá, o filósofo já falou aquilo, né? Você fica assim, poxa, mas como que ele pensou a mesma coisa que eu? Mas é porque é uma mesma estrutura arquetípica, né? Que fundamenta a vivência, né? Então, a ideia de vontade de Schopenhauer, por exemplo, é uma ideia arquetípica que fundamenta a vivência humana, né? A existência humana, né? E aí isso depois, sei lá, vai ser o id lá do Freud, né? Que é essa coisa, essa pulsão, né? Essa vontade, né? Essa coisa, o dionisíaco, né? Então, desde a antiguidade, na mitologia, já tinha um deus lá, o Dionísio, que representava essa vontade, que depois é definida pelo filósofo. Então, são ideias arquetípicas, imagens grandiosas, assim, sabe? Sacou? Sacaram? Sacou. Como que eu tirei essa? Então, a ideia de padrões arquetípicos vem de Jung, mas haverá uma revisão, enfim.
Então, pro Jung, quer dizer, desculpe, pro Hillman, o Jung ainda pensa em termos de substância, né? Por quê? Como eu falei para vocês, pro Jung, a gente não tem acesso ao arquétipo em si, mas a representação. Isso, para o Hillman, quer dizer que o Jung ainda faz uma separação, né, um dualismo kantiano, entre a representação e o luminoso. Então, para o Hillman, o Jung ainda está fazendo isso, ainda está fazendo essa cisão. Então quer dizer que tem uma coisa em si, quer dizer que o arquétipo é essa coisa em si. Então a gente só tem acesso à representação, como se ele ainda estivesse fazendo um dualismo, entende? Como se o Jung ainda estivesse fazendo um dualismo. Então, criticando essa visão, né, lá no Revendo a Psicologia, que é o livro do Hillman, ele vai propor uma outra perspectiva, que é pensar o arquétipo não como uma coisa em si inacessível, mas como uma qualidade ou um adjetivo. Tá, o que é isso? Sei lá, eu não sei por que essa ideia do Schopenhauer está vindo, mas eu vou usar ela como exemplo. Talvez eu pudesse usar uma coisa mais fácil, mas eu vou usar isso mesmo. A vontade de Schopenhauer lá, né? Quando a gente conceitua isso, né? A vontade é... Tananana, né? A gente está, de alguma maneira, qualificando a experiência, né? Quando a gente qualifica a experiência dessa forma, a gente, de alguma maneira, como posso dizer, revela esse fenômeno, entende? Revela esse fenômeno. Né? É como se o fenômeno estivesse sempre ali, mas velado. Né? A partir do momento que a gente qualifica o fenômeno, ele se revela, né? Ou se desvela. Né? Então, essa é uma visão muito fenomenológica, né? Que a fenomenologia tem essa compreensão de que o fenômeno ele é e não é ao mesmo tempo. Que ele se mostra, mas ele nunca se mostra totalmente. Ele se mostra a aparência, né? Mas há uma essência, né, que vem junto. Né? Então, o movimento seria esse, né, de você tentar desvelar essa essência, né, mas sem perder de vista o fenômeno. Então, como eu falei para vocês, para o Hillman, o Jung pensa arquétipo como coisa em si, né, inacessível. Né, que isso é uma visão de mundo kantiana. Né? Então, a perspectiva fenomenológica é uma perspectiva que não faz mais essa cisão, então, né, entre a coisa em si do arquétipo e a experiência, né, mas pensa a psique, né, ou seja, a psique expressa a sua essência através de sua própria apresentação. Então, para o Hillman, quando a gente vê um fenômeno, a gente não faz uma interpretação dele. Não tem que fazer uma interpretação. A gente tem que entender aquele fenômeno a partir dele mesmo, porque o próprio fenômeno já está apresentando a essência. Entende? Então, por exemplo, ao invés de eu olhar lá, o paciente veio com uma questão X, ao invés de eu pensar, isso daí é um complexo paterno, eu tenho que me ater ao conteúdo que foi trazido e se eventualmente chegar em complexo paterno, eu quero fechar ali as portas. E se eventualmente chegar em complexo paterno, aí, enfim, não vai chegar. Quer dizer, pode chegar, mas a tarefa é mais se ater ao fenômeno tal como ele aparece, tá? A gente já vai entender isso melhor com o sonho lá, que eu vou apresentar no final. Então, qual que é o método do Jung, né? O método do Jung é esse método sintético construtivo. O que é o método sintético construtivo? Vocês conhecem? Conhece, Gabriel? Conhece? Não? Conhece.
o método sintético construtivo é um método do Jung, né, para a interpretação dos sonhos, né? Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar a imagem do sonho e vai fazer uma interpretação através de uma simbologia específica. O que significa sol, aparecer um sol no sonho? O que significa sol para a cultura egípcia? É o deus não sei qual lá. O que significa sol para a cultura qualquer uma? Entende? Esse movimento é o movimento de interpretação, amplificação. Alô, melhorou? Foi? Bastante, né? Legal. Pode deixar isso. Ou leva por isso aqui, coloca isso aqui. Tá. Deixa só a câmera, tem a cozinha lá, né? Sim. Nossa, melhorou, né? Estava me esforçando aqui. Então, beleza. Então, o método sintético construtivo é justamente isso. Você pega a imagem do sonho e faz uma interpretação, né? O sol, né? Sol, sei lá, nossa, agora tá me escapando aqui, mas não sei, penso na cultura egípcia aqui, né? O sol na cultura egípcia, né? Parece algo bastante significativo, sei lá, o deus Ra, não é? Deus do sol, algo assim. Então, um exemplo que eu gosto de usar bastante é o sonho do caranguejo lá, né? Que está no Psicologia Inconsciente, né? Daí ele pega o caranguejo do sonho e ele interpreta esse caranguejo amplificando, né? O que significa o caranguejo em tal cultura e tudo mais. A gente vai falar um pouco mais sobre esse método depois, quando falar do sonho, né? Mas vocês vão perceber que, por exemplo, o Freud, para o Jung, o Freud faz um movimento reducionista, que seria pensar as imagens do sonho relacionadas à experiência pessoal do paciente. Tipo, com certeza esse caranguejo é a sua mãe, alguma coisa nesse sentido. Ou enfim, a gente vai ver melhor isso com mais calma. Só estou apresentando para vocês as diferenças do Jung e do Hillman, mas quando a gente chegar nos sonhos, eu vou falar disso aqui de novo. E o Hillman teria uma abordagem mais fenomenológica, né, que, seguindo esse aqui que é o lema, né, da psicologia arquetípica, que é ficar com a imagem. Então, não interprete. Essa é a primeira coisa que vocês precisam, se vocês querem entender e querem entender Hillman ou psicologia arquetípica, por qualquer razão que seja, a primeira coisa é não interpretar. Não interprete. Tá, então aqui o emotion, como eu falei para vocês, né? Agora para falar mais da relação com a fenomenologia, né? Então, o Hillman, por mais que ele seja meio controverso, assim, e tudo mais, ele foi analista junguiano, né, por 20 anos lá no Instituto de Zurique e tal. E o próprio Jung deu para ele um posto lá de diretor de estudos, não sei o quê. Mas aí, depois que Jung morreu, em 61, aconteceram algumas coisas lá, né? O Hillman fez umas coisas lá, antiéticas, né? Mas que todos faziam lá dentro também, não só ele. Mas ele foi expulso, entende? Ele foi expulso do Instituto. E aí ele passou por uma enantiodromia e enfim, sofreu e tudo mais. Tem vários capítulos da biografia sobre ele sofrendo por conta da perda do Instituto, né? De ter sido tirado de lá, assim, né? Mas, enfim, ele também lê isso como um processo onde ele pode, então, encontrar sua própria psicologia, né? Um processo no qual ele pode assim como o Jung se separou do Freud, ele se separa do Jung, e aí entra um pouco naquela coisa de que, beleza, existe a psicologia junguiana, né? Mas cada um, né? Cada subjetividade possui, né, uma psicologia singular, né? Cada alma uma psicologia singular. Então,
meio que, enfim, a ideia do Hillman é mais ou menos essa também em alguns momentos, sabe? O que eu aprendi tudo isso, agora o que eu posso fazer disso que eu aprendi? Algo nesse sentido, assim. Enfim. Então, em 1959, ele publicou isso aqui, porque ao mesmo tempo que ele fazia a formação, ele fazia o doutorado lá. Né? E assim, tipo, você fica pensando, mas poxa, como é que ele fazia tudo isso? Né? Tipo, eu que li a biografia, ele não tinha uma vida muito glamurosa, assim, sabe? Tipo, ele vivia meio como que ele tinha lá. E estava sempre, parece que em conflito, assim, sabe? Estava sempre em conflito, assim. Mandava cartas, né, para as pessoas, para os amigos, para a mãe, para o pai, falando sobre isso, né, que ele precisava fazer o doutorado porque ele achava que assim ele ia se afirmar no Logos, alguma coisa assim. E aí ele iria de alguma maneira superar uma espécie de sedução pela ânima, assim, que ele achava que a família dele tinha. E que o pai dele, por exemplo, teria sucumbido a isso, e o avô dele também. E daí, isso em cartas, assim, não estou mentindo. Ele dizendo isso, que ele precisava fazer o doutorado para, de alguma maneira, resistir a essa sedução pela ânima, assim, sabe? Tipo, uma coisa... Ele estava sempre interpretando as coisas, né? Dá para ver que ele diz para não interpretar, mas ele está interpretando o tempo inteiro. Então, isso é mais da biografia. Se vocês tiverem interesse em ler a biografia, é bem interessante, assim, porque tem uma visão mais humana, assim, dessa pessoa que foi o Hillman, né? Aí, bom, ele escolheu o método fenomenológico na tese, né? E qual que era a ideia? Como eu falei para vocês, a ideia é justamente fazer essa suspensão, né? Então, vocês conhecem fenomenologia, alguma coisa? Um pouquinho, mais ou menos. Então, a ideia da fenomenologia, do Russell principalmente, é fazer essa epoqué, né? O que é essa epoqué? Epoqué é uma palavra do grego que significa suspensão. Suspensão do quê? Suspensão dos juízos ou dos pressupostos, né? Então, o Russell, dentro da fenomenologia, ele escreve, né, que a gente precisa voltar às coisas mesmas, né? É como se ele tivesse, de alguma forma, saturado por um excesso de teorias científicas. E aí ele diz assim, olha, a gente tem muitas teorias e essas teorias não estão dando conta de explicar o que é o ser humano. Né? Tipo, não dá conta. Uma teoria fala uma coisa, outra teoria fala outra e não estamos mais... Perdemos o humano. Né? E aí o que ele diz? Bom, então a gente precisa suspender todas essas teorias e tentar voltar à coisa mesma, né? Tipo, voltar à essência do que é o humano. Tipo, suspende as teorias e tenta ir para o que é a coisa mesmo. Então é como se tirasse as roupagens assim, né? E para voltar para a essência do fenômeno. Né? E aí o que o Hillman vai fazer? O Hillman vai pegar essa teoria e vai aplicar nas teorias sobre as emoções, nas teorias sobre a psique, as emoções no caso. Então, um monte de teorias sobre emoções, né? E aí ele vai falar, né? No livro ele fala, primeiro ele fala de todas as teorias, tem um monte de teoria. Tipo, teoria intrapsicológica, teoria neuropsicológica, teoria fisiológica, teoria gestáltica, teoria psicanálise. Ele vai falando assim, todas as teorias, e daí ele vai dizendo, ó, essa daqui tem essa fantasia, essa aqui tem essa fantasia, essa tem essa fantasia. E vai apontando as fantasias assim. Tá. Então ele vai falar, né, como aprender o todo da psique, né, como aprender o todo das emoções. E esse todo é o que ele vai chamar de plano de fundo arquetípico, né, que é o que a gente estava falando antes, essa fantasia, essa imagem, que é
a essência, digamos assim. É difícil falar essência, né? Eu acho que hoje em dia a gente tem uma questão com isso, né? De essências, né? E tal, tem toda uma desconstrução disso, né? Mas com o tempo a gente vai se acostumando com isso. Esse é o Russell, né? E olha que eu tô falando de Russell, eu não tô falando de Heidegger, não tô falando desses fenomenólogos mais atuais. Eu tô falando do primeiro, né? Inclusive que já foi criticado de todas as formas possíveis, né? Inclusive em relação a essa questão da essência. Né? Mas o próprio Hillman vai dizer que a psicologia arquetípica pergunta pela essência dos fenômenos. O Hillman diz isso. Né? E, enfim, engraçado, não é? Como assim essência? Você está falando do quê? Está falando de uma única coisa que vale para todo mundo? Será que é isso? Será que existe isso, uma coisa que vale para todo mundo? Mas quando você fala de arquétipo, você não está falando de uma coisa geral também, de certa forma? Né? Tipo, de uma coisa, de uma essência, né? Talvez seja por isso que o Jung seja um autor tão polêmico, assim, né? Que como que você está propondo uma ideia de arquétipo aí, que é uma estrutura que vale para todo mundo, e as diferenças culturais? Como é que fica isso? Enfim, a gente vai entender melhor como é que isso se organiza. Então, olha, o Russell, ele parte de uma crítica, né, ao psicologismo, que ele chama, né? O que é essa crítica ao psicologismo? Quando a psicologia surgiu, os psicólogos tinham essa coisa de, peraí, vamos categorizar, né? Tem a mente, aí tem a experiência sensível, aí tem, né? Daí já dava mais um passo. Mas aí tem a religião, né? A religião também é um fenômeno mental, né? Vamos estudar isso. E aí tinham listas, né? Listas com categorias, né? Experiência 1, experiência 2, experiência 3, 4, 5, 6. Se o ser faz isso, quer dizer aquilo, e, enfim, teoria sobre memória, lembrança, tato, sei lá. É como se o ser humano fosse um objeto, né? Como se ele fosse uma coisa que você pode dizer, agora ele está sentindo, agora ele está respondendo, agora ele está se comportando, né? Então, não é só isso, mas é uma crítica a isso, né? Também, né? Mas especificamente, né, é uma crítica à própria pretensão de uma ciência natural, como a psicologia, ter um conhecimento absoluto sobre o ser humano. Né? Porque assim, não, peraí, como que, né, antes, né, de a gente, por exemplo, vamos supor que isso é uma coisa que o Russell fala em investigações lógicas, né? Ele fala assim, beleza, então vamos determinar, né? O psicólogo vai determinar o que é um pensamento correto e o que é um pensamento louco, digamos assim. Então, olha, esse pensamento aqui está desorganizado, então quer dizer que é um pensamento naturalmente louco. Mas daí o Russell vai dizer, não, você não tem como fazer isso, porque o pensamento, ele tem uma certa formalidade, entende? O pensar, né, lógico ou ilógico, ele depende da formalidade, entende? Depende da maneira como você constrói o argumento. Então não tem como você definir, né, naturalmente, né, essa é a crítica do Russell, né? Não tem como você definir naturalmente, por natureza, que aquele pensamento está errado. Você pode dizer que ele não tem lógica, mas você não pode dizer que ele está errado, né? Que ele é um pensamento degenerado, ou alguma coisa desse tipo. Então é mais ou menos nesse sentido. Né? Como que uma ciência, a psicologia, pode querer definir, por exemplo, conhecimento? O que é conhecimento? Você entende? Na medida em que você coloca conhecimento como uma categoria da ciência, você está basicamente dizendo que você sabe o que é o conhecimento. E aí deixa de ser uma questão.
Você não pode conhecer mais nada além daquilo, entende? Porque o conhecimento se encerra dentro do método científico. Então, é mais ou menos essa pegada, assim, sabe? Tipo, que o Hillman vai se apoiar. Como é que você, né? Entende? Como que essa psicologia está definindo a psique desse jeito? Sendo que a psique, ela está sempre criando imagens, né? Você não pode encerrar ela dentro de uma definição XYZ, né? Não é mais ou menos isso. Aqui um pouco mais da fenomenologia. Então, veja, a essência é mais assim, no sentido de qual é a essência daquele determinado conhecimento. É mais nesse sentido, entende? Não é a essência de tudo. É tipo assim, como eu disse para vocês, lá no método da análise, o Hillman faz essa interpretação da psicologia do Freud e do Jung como essencialmente maternal. Ou melhor, fundamentada no arquétipo da grande mãe. Então, o Hillman olha para a coisa, né? Nossa, ó, tem esse método, fala isso, fala isso, fala isso. E aí ele tenta encontrar a essência desse conhecimento, entende? Tipo, a essência desse conhecimento, ó, aqui, ó, grande mãe. É disso que eles estão falando. Entende? Então é mais. Deu para sacar? Deu, né? Acho que eu consegui me explicar bem agora, né? Até que, enfim. Enfim, a gente tem um monte de coisa aqui que talvez seja importante, mas o que eu estou falando basicamente é isso, olha. Talvez o que seja importante disso aqui é pontuar que são 3 fases, né? Tipo, a redução fenomenológica tem 3 fases. A primeira é essa suspensão, é tipo colocar em questionamento o conhecimento, você coloca em questionamento. Conhecimento que você deixa de tomar aquele conhecimento como natural, você coloca em dúvida, tipo, o que é isso? É um momento reflexivo, sim, sabe? Aí o segundo momento é um momento de descrição, né? Você olha para aquilo, né? Se for um objeto, no caso aqui, né? Você olha para aquilo e começa a dizer, qual que é a forma disso, né? Qual que é a cor disso? Pega aqui, qual que é a forma disso? É cilíndrico, prata, ou isso aqui, né? Sei, tem um círculo aqui, né? Uma coisa esférica, enfim. Então, aqui eu estou falando de objetos, né? Só que o objeto aqui, né, da fenomenologia, vai ser a própria consciência, entende assim? Tipo assim, vamos pensar. Para a fenomenologia, a consciência é consciência de alguma coisa. Então, não tem uma consciência fixa, mas tem um certo modo de ver, digamos assim. Então, por exemplo, agora estou consciente. Estou consciente do quê? Estou consciente que estou falando para vocês sobre isso. Estou consciente de que a Sabrina aparece com sono, que a Thaís deu um sorriso ali, que ela está me olhando com muita atenção, e o Gabriel está dando o sorriso dele que ele sempre dá, e é enigmático. Então, você entende? Isso é uma descrição do que eu estou vendo agora. Então, esse seria o segundo movimento. Então, primeiro você questiona, peraí, o que é isso que eu estou vendo aqui? Esse sorriso enigmático do Gabriel. Aí você descreve esse sorriso enigmático, estranho. Aí o terceiro movimento seria essa redução eidética, né? Que é basicamente uma tentativa de você aprender o que há de essencial nessa percepção, que é muito complicado, né? É muito complicado. Eu consigo explicar, mas eu acho que vai ser muito difícil. Mas basicamente a questão é: tentem imaginar um livro, tá? Tentem imaginar um livro. Imaginar um livro. Beleza, um livro. Vamos lá. Vocês conseguem imaginar um livro que não está sobre a mesa?
Consegue? Vocês conseguem imaginar um livro com a capa vermelha? Tudo certo, né? Mas vocês conseguem imaginar um livro sem páginas? Sim? Mas você consegue imaginar um livro sem páginas e sem capa? Você entende? Tipo, chega um momento em que perde a essência, entende? Então é mais ou menos esse o exercício. Tipo, tem algo que mantém a essência daquele objeto. E tem um momento que não tem mais sentido, entende? Mais ou menos por aí. Aí tem algumas diferenças do Hillman e do Russell, né? Basicamente, é que assim, para o Hillman, para o Russell a gente vai se ater à consciência. Para o Hillman, não, né? Para o Hillman a gente se atém à imagem. Então, para o Hillman, a imagem constrói a consciência. Para o Russell, a consciência constrói a imagem. Essa é a diferença. E também tem uma crítica a essa coisa da substância, né? Porque para o Hillman é sempre perspectiva. Então aqui, né, primeiro a imagem, né? O ego, a consciência seria uma interpretação, né? Já passa para o nível da interpretação. E também tem essa coisa, tipo, a imagem ela não é um produto da consciência, ela não é subjetiva, ela é objetiva, né? Ela precede a consciência. Daí aqui a gente já entraria no sonho, né? Tá tudo certo, tá agora? Tá. Ficou alguma questão, algo que vocês querem falar? Tem que tomar água. Pessoal do online, como é que tá? Alguma dúvida? Eu tenho uma dúvida aqui. Oi, quem fala? É o Lucas. Eu tenho uma dúvida aqui. Pode falar, Lucas. Quando você comentou sobre a questão da grande mãe, né? E você associou a essência à grande mãe, né? Naquele momento, dando o exemplo da teoria do Freud, do Jung ali, né? A minha dúvida é que, como a grande mãe, né, normalmente ela é traduzida também como um arquétipo, se seriam conceitos correlatos, né? A essência e o arquétipo. Isso, exatamente. Se você entendeu, se você chegou a esse ponto, você entendeu. Esse é o ponto. Legal. Mas é importante ver que essa essência ela vai sempre mudando de acordo com a experiência. Tá? Tá. Perfeito. Peguei. Ok, então. Obrigado, viu? É isso. Tá, os slides estão mudando tudo certo, né? Então tá. Então agora já deixa eu ver só. Então agora o sonho, né? Mas então como aplicar isso? Porque não dá para só a gente ficar imaginando aqui, senão a gente não vai chegar em lugar nenhum, né? Então, trabalho com imagens oníricas, beleza. Então, primeiro lá, né, como eu falei para vocês, essa investigação dos sonhos, ela começa na psicanálise lá com o Freud, né? O Jung vai dizer que que o método Freud é redutivo, como eu falei para vocês. Tanto porque reduz para a vida pessoal, mas também porque
o Freud faz essa cisão, né, entre conteúdo manifesto e conteúdo latente, né? Então, por exemplo, né, como está aqui na citação da interpretação dos sonhos, né? Todas as armas longas e agudas, facas, punhais, lanças, são representações do órgão genital masculino. Então, tipo, pontudo, agudo, longo, genitália masculino. Então, deu para entender o que é redutivo, né? Então tem o conteúdo manifesto, que é a faca, e o conteúdo latente, que é fala. É isso. Isso seria daí a interpretação para o Freud. No Jung, o método é de amplificar, né? Então, por exemplo, a interpretação a partir de símbolos de diferentes culturas. Então, a faca, né? A faca, vamos pensar na lança, sei lá, já pensei, agora mudei de faca para lança, né? Mas vamos ficar com a lança, então. A lança, a gente pode pensar como uma arma do, sei lá, Deus Ares, não sei. Deus Ares tinha uma lança, né? Eu acho. Tinha? Algo nesse sentido, né? Um escudo, escudo. Deus Atena tinha um escudo. Então você faz uma amplificação com base na mitologia, né? Lá no Sonho sobre o Caranguejo, que ele vai falar justamente, ele vai falar, acho que ele vai fazer uma interpretação com base numa cultura dos povos originários. E, bom, eu não lembro agora, tá? Mas eu acho que vocês conseguiram entender, né? Por exemplo, tem o signo de câncer também, né? O signo de câncer, isso, O signo de câncer, e aí você vai para entender o que o signo de câncer quer dizer, né? Elemento água, e daí já começa, né? Vai longe. Então, talvez, no final das contas, tenha alguma coisa relacionada à dificuldade daquela pessoa a entrar em contato com suas emoções. Porque a água, enfim, o câncer, enfim, deu para entender, né? Sacou? Tá, que bom. Então, para o Jung, né, o arquétipo é inacessível, né? A consciência. Temos acesso apenas à representação. Então, como eu falei, mitologias, imagens da cultura e sonhos. Engraçado, que para o Jung, mesmo o sonho é uma representação. O sonho para o Jung é uma representação. Para o Hillman, as imagens do sonho são expressões da psique. O sonho, ele é a psique falando diretamente. Não é uma representação. Vocês já vão entender. Sonhos em Hillman. O homem é primariamente um criador de imagens e nossa substância psíquica consiste de imagens. Nosso ser é um ser imaginal, uma existência na imaginação. Nós somos realmente feitos da matéria dos sonhos. Esse que eu já falei. Na época que ele foi lá diretor de estudos no Instituto, ele teve um grupo de estudos sobre sonhos com animais, né? E aí, ao invés de interpretar o animal, que nem o signo de câncer, o que ele fazia? Ele falava assim, perguntava para os alunos, né? O que você fez com o animal no sonho? Você montou nele? Você saiu correndo? Você teve medo? Então, a ação em relação ao animal vale mais do que o animal em si. Então, é mais o foco no acontecimento, né? Sonho como acontecimento. E daí tem esse livro aqui que não foi traduzido ainda, né? Que é O Sonho com Animais, de 97. Então, como eu falei, a Patricia Berry, né? Naquele texto que eu vou mandar para vocês o material, né? Que é um texto da Patricia Berry. Ela fala que para a gente entender o trabalho com sonhos no Hillman, a gente tem que partir sempre de uma via negativa. O que é uma via negativa? É sempre pelo não. A gente sempre tem que estar com o não ali, digamos assim, com uma carta na manga. Porque pode ser, mas não. Sabe assim?
Tipo, a gente sempre tem que estar fazendo esse movimento. É, mas não é. Tipo, que nem aquela coisa que eu falei da fenomenologia. Se mostra, mas se esconde. Então, tipo, mas até certo ponto. Sabe? Por quê? Porque há uma tendência de a gente fazer uma interpretação e aí a gente chega num insight. Quando a gente chega num insight, está errado. É uma interpretação do ego. É o ego que se contenta, né, com o insight. Isso é difícil, né, gente? Pois é, porque a gente gosta quando chega nesses pontos, né? Tipo, nossa, agora eu não entendi. Não, foi o ego que entendeu. Oi? Isso. Assim, o que eu digo, né? Eu digo que a gente faz um insight, o nosso ego faz um insight nesse processo, e aí a gente chega a um ponto, a um patamar, digamos. Aí, mas assim, não é definitivo, essa é a questão, tá bom? Tipo, não, você entende? Chega um insight, porque elaborou até ali, mas nunca esgota. Eu acho que não é nesse sentido, tá bom? Tá. Então, né, o Hillman vai falar, né, que ao interpretar a gente troca a imagem pelo comentário. Então, tipo, porque as interpretações são fantasias e o sonho é a própria imagem da psique expressa. Experiência imediata com a imagem. Então, para olhar para o sonho, a gente tem que ter essa consciência metafórica. O que é essa consciência metafórica? É sempre olhar para o sonho fazendo esse movimento que eu falei para vocês. Mas não é. Né? E o que ele vai usar aí? Ele vai usar a palavra como ser. Né? Então, ele fala nesse sentido, né? Tipo, é como ser, tipo, porque é sempre uma imagem, entende? Então, por ela ser plural, polissêmica, tem vários sentidos, vários significados. Então, é como se fosse isso, mas também é aquilo. É como se fosse aquilo, entende? Então, sempre usar esse como ser. Daí, nesse como ser, a gente vai elaborando e tal. Vocês já vão ver. Tá. Então, as imagens dos sonhos são pessoas arquetípicas. E, tipo, quando ele fala de pessoas arquetípicas, ele está falando mesmo, tipo assim, você sonhou com uma cadeira essa cadeira aqui. É uma pessoa. É por isso que eu brinquei que eu ia personificar a webcam. Porque se eu sonho com uma... Claro que é um sonho, né? Mas enfim. Se eu sonho com uma webcam, no meu sonho, ela é uma figura da minha alma. É como uma pessoa que tem subjetividade e tudo mais. Então, o deserto nunca é tipo, só uma paisagem, ele é uma pessoa, com subjetividade e tudo mais, no sonho. Tipo, tudo que tem no sonho é pessoa, digamos assim. Com subjetividade, etc. Dá pra entender? Uma brisa. É, é. Daí, o último movimento, como a gente vai ver, né, que seria daí a redução eibética lá, a essência, a busca da essência, seria você se perguntar: a qual pessoa da psique e a qual mito pertence minha aflição? Olha só, tá? Ela revela uma obrigação, quais figuras em quais complexos estão agora chamando a atenção. E aí esse seria o último movimento de você buscar esse fundo arquetípico. Só que a gente precisa sempre fazer esse movimento, que é tipo fase 1, fase 2, fase 3, para não pular direto para a interpretação. Porque se a gente pula direto para a interpretação, aí matou a imagem. Tá, aqui daí o sonho, né? A gente assistiu junto, né? Essa série aqui. Vocês já assistiram? Não? Não assistiram? Twin Peaks? Twin Peaks? Tipo, esse sonho, quando o paciente me contou, né, eu já liguei de cara com o Twin Peaks, né?
Mas, assim, tipo, não, tentem não fazer essa interpretação direta, assim, né? Que já diria o Riemann para não fazer isso. Mas quando ele falou, eu fiz a ligação. Vocês vão entender por quê. Posso passar? Então tá, o sonho, né? Em uma casa de madeira rústica com minha namorada. Havia uma escada no meio que subia em espiral. Aparece um homem cabeludo com uma faca. O homem me olhava fixo e por baixo. Parecia animalesco. Começa a nos perseguir e acerta minha namorada. Ela morre. Corro atrás do homem, escada acima, consigo pegá-lo. Li muito rápido, deu para pegar, né? Então, o cara cabeludo, assassino com uma faca. Tá, então tá. Primeiro movimento, então, né? Colocar entre parênteses, né? Fazer essa suspensão, né? Ver através dos literalismos, né? Então tá bom. Daí o segundo movimento a gente já viu que é essa descrição, né? Ficar com a imagem, quais são as qualidades, adjetivos, tal, tal, tal. E o último movimento que é o fundo arquetípico que a gente já viu também. Então tá, no sonho tem uma casa, né? Vocês viram aqui, uma casa de madeira rústica, né? Então, se a gente pulasse direto para a interpretação, né? Ou tá? Tira a cadeira. Se a gente pula direto para a interpretação, para onde a gente vai? Né? Nós que somos junguianos, já temos uma interpretação sobre casa, não temos? Já lemos lá, em algum lugar, o que casa significa. O que casa significa? Casa significa organização psíquica. O que mais? Lar significa intimidade. Uhum. Tá? Acolhimento, segurança. Isso, pode ser também falta de segurança, né? Pode ser o contrário, né? Que é o aspecto sombrio, né? Bem junguiano isso, né, gente? Thaís quer chutar? Ah, tá, beleza, fechou. Então, essas são as interpretações. Então, primeiro a gente suspende, não é nada disso, né? Chega de interpretações. A gente precisa se perguntar, como é essa casa do sonho? Quais são as qualidades? Ele falou, é rústica, de madeira. Beleza, então é isso. Essas são as informações que a gente tem. Tipo, a gente não pode pisar no sonho do paciente e dizer que ela representa larva. Tipo, ele não falou isso. Ele falou que é uma casa rústica. Então é isso que a psique está falando, inclusive, não é nem ele, é a psique que está falando isso. Né? Então, deve haver uma, como é que o Riemann fala? Validação, né? das imagens, validação total assim, para as imagens. As imagens falam por si mesmas. Assim. Difícil, né, gente? Difícil. Então, o que a gente pode pensar aqui? Né? Se imagem é psique, se as imagens falam por si mesmas, então essa psique que está falando é uma psique amadeirada, né? Eu coloquei ali, né? É uma psique rústica, né? Talvez uma psique crua, né? No sentido de, sabe, não sofisticada, assim, no sentido de, sabe, essa madeira, assim, coisa. Então esse foi o primeiro movimento que eu fiz ali. Então a gente poderia também, talvez, adjetivar, né? Esse movimento de descrição que é adjetiva. É uma psique campestre, né? Essa psique bucólica,
né, rudimentar ou simples. Talvez seja um aspecto grosseiro, né, dessa psique. Coisa, né, uma coisa grosseira. E percebam que é um assassinato que acontece, né? Vocês entendem? É uma coisa assim visceral mesmo, né? É algo de um campo mais inferior, digamos assim, né? Então, é algo grosseiro, né? É algo não sofisticado. Aí no terceiro movimento, né, que é a redução eidética, a gente poderia pensar, mas misturando um pouco as imagens, né? A gente pode pensar, essencialmente é uma psique selvagem, né? Ou essencialmente essa psique, essas imagens, elas precisam ser elaboradas. Há algo nessa psique que precisa ser elaborado. E talvez pensando daí alquimicamente, né? E aí, vejam, ó, eu estou fazendo um movimento que é interpretativo, só que ao mesmo tempo eu faço isso com muito cuidado, entende? Assim? É como se, né, como eu falei para vocês, é como se fosse um minério bruto lá da alquimia, né? Um minério bruto da alquimia que torna esse metal, né, que está esperando para ser sofisticado, alguma coisa nesse sentido. É como se, mas não é. Como se, são só coisas para, digamos assim, ajudar a gente a olhar esse sonho. Talvez seja a madeira do escultor, né? E aí o sonhador, não sei, talvez essa psique queira, de alguma forma, sabe, ser essa obra que sai, né, de dentro da escultura, né, de dentro da pedra, né? Então, tipo, a gente vai fazendo uma amplificação, mas sempre mantendo essa conexão com a imagem. Tipo, você mantém a conexão com a imagem. Não perde a imagem de vista. Se estiver indo muito longe, tem alguma coisa errada. Está perdendo o eros, né? Lembra que eu falei? Tem que ter uma sensibilidade para perceber isso. Aí tem o elemento da escada também. Aí a escada em espiral, exatamente. Aí a minha interpretação já, né? A minha interpretação junguiana, o Jung dentro de mim, não, eu interpretaria como uma escada de Jacó, né? Escada de Jacó e tudo mais. Eu já iria nisso, direto. Vocês não iam nisso? Escada de Jacó. Poxa, é claro que é a escada de Jacó. Tipo, com convicção. Que é uma escada no centro, né, que une o céu e a terra. Olha só, o psicopompo, né, o aspecto mercurial, e vai-se embora. Né? Mas aí a gente perde de novo a imagem de vista. Tem uma escada em espiral. É isso que a gente tem, uma escada em espiral. Então, havia uma escada no centro em espiral. Beleza, é isso que ele fala. Aí a gente pode usar uma técnica, junto com o paciente, que é essa coisa aqui da repetição. A gente simplesmente repete o que ele falou, só que ao contrário, mistura as palavras. No centro havia uma escada. Então, havia uma escada no centro havia uma escada. Uma outra técnica, né? Sem perder de vista a imagem, é a inversão. Então, você inverte assim, o sentido da frase. Né? A escada central subia em espiral. Então, você brinca um pouco só com a imagem. Assim. Tipo, tinha uma escada no centro, a escada espiral que era central, subiu em espiral. Só meio que poetizando assim, um pouco, mas sem perder a imagem, né? Porque, de certa forma, talvez eu pense justamente na escada de Jacó, porque há uma centralidade e uma subida, né? Inclusive ele persegue lá para cima, ele persegue o assassino, escada acima, né? Então a imagem fala disso, dessa passagem de cima para baixo, de baixo para cima. Só que a gente não pode interpretar já imediatamente como o céu e a terra. Tem, tipo, é subido para cima e para baixo. Tem uma, como a gente vai ver, tem uma certa duplicidade nessa imagem.
Tem um em cima e tem um embaixo. É essa duplicidade que importa, né? Para entender a psique do paciente. É a duplicidade que importa. Vocês vão ver. Então, como eu falei, tem num terceiro movimento, né, tentando extrair a essência dessa imagem, a gente vê essa duplicidade. Porque, veja no sonho, ó, tem um casal, que é o casal com a namorada. Começa já com o casal. Aí depois faz uma outra dupla com o homem do cabelo. Aí depois o baixo-cima, né? Então parece que o sonho inteiro ele é meio duplo, assim, né? Então, de novo, é uma psique dupla. Né? Ele é o homem, ele é a namorada, ele é o cabeludo também, e eles estão sempre interagindo em dois. Daí a gente começa com aquela brincadeira do é como se, né? Então, é como se o homem e o homem cabeludo fossem o mesmo. Né? Enfim, é que daí a gente teria que, de alguma maneira, você teria que conhecer o paciente, né? Mas é uma coisa que no meu vínculo com ele já remete a isso, sabe? Estivessem de forma circular, perseguindo um ao outro, nessa circularidade. Então, há uma psique amadeirada, rústica, né, onde esses dois se perseguem. Né? Talvez aqui a gente possa colocar essa sombra, né? Esse eu e essa sombra se perseguem. Né? Não há tipo um diálogo. Tipo, um mata o outro. Né? Eles não se aturam. Ele é a sombra dele, sabe? Algo nesse sentido. E daí o homem estranho, né? E daí quem assistiu Twin Peaks, né, sabe dessa coisa, né? Que assim, uma vez eu falei para um amigo, inclusive, que era para ter vindo aqui, né? Não veio. Que eu falei sobre isso aqui. Que o Cooper, né? Ele tinha dentro de si esse aspecto, esse homem cabeludo malvado. E daí esse amigo comentou que não era o Cooper que tinha o malvado dentro de si, né? Mas era tipo, assim, a maldade é como se fosse uma coisa que tem autonomia, assim, na série, que tem vida própria, né? E ela vai passando, né, pelos personagens, né? Interessante, né? Shakespeare. Ah, entendi. Olha só, viu que interessante? Então a gente pega essa imagem, né? Então essencialmente é uma coisa, essa maldade que o homem faz, né? Essa maldade, né? Parece na série pelo menos, né? Mas vocês percebem que a série de alguma maneira contamina, né? E daí a gente acaba direcionando a nossa compreensão, né? Tem que tomar cuidado com isso também. Mas enfim, aí a gente iria lá para descrição, né? Que seria a segunda fase. A primeira fase é a suspensão e daí a descrição. Né? O homem era cabeludo, né? O homem com uma faca, beleza. Aí, tipo, as emoções do sonhador, né? Medo, pavor, desespero, né? Essas emoções, elas vêm junto com a imagem, né? Então, realmente é uma imagem que causa um certo desespero, assim, um terror, assim mesmo. Ele mesmo fala que foi um sonho horrível, assim, sabe? Aí também me olhava fixo por baixo, né? E parecia animalesco. Esse parecia animalesco é o que a Patrícia Blair chama de uma implicação, né? Porque o próprio sonhador já está implicando algo na imagem. Essa imagem é animalesca. Então já tem uma implicação, né? São valores próprios da imagem, né? Então é como se o homem cabeludo fosse uma contraparte, né? Como se estivesse perseguindo a si mesmo, né? Como eu falei para vocês.
será que seria a sua sombra, né? Mas agora, né, dá para entender que não é só a sombra dele, né? Mas é a sombra, é a própria sombra, talvez o próprio mal ali, né, de alguma forma, né? Enfim, pesado. E aí tem esse elemento da namorada também, né? E aí aqui a gente já pode saltar para a terceira fase e se perguntar assim, beleza, a namorada morreu, vocês lembram, né? A namorada morreu. E a gente pode se perguntar, o que precisa morrer na psique do sonhador, né? Tipo, metaforicamente. O que significa morrer no sonho, né? Então, parece que essa namorada precisa morrer. E qual que é o fundo arquetípico disso, né? Disso que aconteceu. Dessa imagem, no caso. E aí a gente vai, como eu falei para vocês, tentar ver o todo, né, da imagem do sonho, né? Agora a gente viu várias partes, a casa, a escada, não, e a gente vai tentar alcançar o insight, que seria o todo da imagem, né? Essa essência. Né? Qual seria essa essência? E aí, né, eu me arrisquei um pouco aqui, né, e fui lá para a alquimia, assim, direto, né? E aí, o Hillman faz isso também, né? O Hillman faz isso também. Mas, veja, a gente só vai para essas imagens depois de descrever e tudo mais. No livro Psicologia Alquímica, o Hillman fala de uma cena imagética específica onde a ânima está aprisionada numa torre, né? Tipo a Rapunzel. A ânima está aprisionada numa torre e ela está esperando o Puer, né? Ela está esperando o Puer. Lembra disso, Gabriel? Ela está esperando o Puer e tal, né? O Puer azul e suas asas para salvar ela da torre. Mas daí, nesse momento, quem abre a porta é o ladrão vermelho, né? Que seria, sei lá, o ânimos negativo, alguma coisa nesse sentido. E essa coisa da morte da namorada me lembrou isso de alguma forma. E aí eu fui ver da onde o Hillman tira isso. Né? O Hillman tira isso da quarta fase da alquimia, que seria a rubedo, né? E aí nas pranchas alquímicas, a gente tem essa imagem aqui no Splendor Solis, né? Do homem vermelho, né? Se encontrando com o anjo, que seria essa ânima na torre. Né? Uma ânima, a gente tem que entender imageticamente, né? Uma ânima na torre, uma ânima sem experiências. E esse homem vermelho que traz para ela a vida, né? O sangue. Né? Então, de alguma maneira, esse assassinato ali no sonho não está falando sobre um assassinato literal, mas tá falando justamente de uma necessidade de descer dessa torre, né? E, sei lá, se confrontar com a vida, com a realidade. E é isso, sabe? Porque a realidade é meio isso, né? Porque ela não vai confabular coisas, né? Ela só está ali dada, né? E às vezes vem como uma faca. Entende? Então, mais ou menos nesse sentido. Então, aqui, a relação da ânima com o enxofre, né? Que é essa imagem alquímica, que seria esse elemento, sei lá, talvez próximo a Eros, assim, em algum sentido, né? Como um elemento que, de alguma forma, é como se essa ânima precisasse do enxofre, precisasse desse Eros, desse desejo, dessa coisa, para se materializar, para se realizar na vida mesmo. Sabe assim? Estão entendendo? Muito abstrato. É que a gente saiu do campo da descrição e foi para uma coisa mais abstrata, né? É que a gente está tentando ver o todo do sonho, né? Lembrem, no sonho havia um homem cabeludo, enfim, que matou a namorada, né? E aí houve essa perseguição, essa coisa, né?
e um era duplo do outro, né? Então, a gente pode pensar que, como ele mesmo falou, né, esse homem parecia animalesco, né? Se refere justamente a esse elemento vermelho, né? Que de alguma forma é animalesco, porque na vida real nós somos animalescos, nós temos corpo, somos feitos de matéria, né? Nós cansamos, nós suamos, enfim, você entende? Temos emoções, né? Você percebe? E esse paciente específico, ele tem essa questão justamente. Tipo, ele é meio místico, assim, ele é um cara meio místico, sabe? Que gosta de astrologia, gosta de essas coisas. E é difícil para ele ter esse contato, ter relacionamentos. É difícil para ele ter relacionamentos. É isso, né? Como eu conheço ele, né? Eu já fiz essa ligação. E de alguma forma, esse lado animalesco, né, que ele chama de animalesco, é uma coisa que ele não gosta. Ele não gosta mesmo. Ele acha que se ele fizer isso, ele vai estar, perdendo tempo, sabe assim? Que ele poderia estar estudando, sei lá o que, cabala, sabe? Ele faz essa interpretação bem, assim, distanciada da vida, assim, sabe? Aí, outra imagem que a gente poderia pensar como talvez o todo, a essência disso, né? Seria essa relação mesmo do Eros e a psique que eu falei para vocês antes. Então, vocês lembram, né? A psique, ela precisa... Isso o Hillman vai falar no momento da análise, né? Mas aqui eu fiz meio que um resumo, assim. Então, a psique, ela precisa de Eros para se realizar no mundo, né? Ela precisa do desejo de Eros, ela precisa ser de alguma forma desejada, talvez. Né? E o Eros justamente é esse enxofre vermelho, né? É o desejo, é a pulsão de vida, né? E a maneira como ele não vem assim calmo, ele vem meio inflamado, assim, ele vem meio apaixonado mesmo, assim, que é o Eros. A gente tem aquela imagem do Cupido, né? Que é o Eros dos romanos. Ele tem uma flecha, né? Aquela flecha machuca, uma flecha mesmo. Ela corta, né? Ela perfura o coração, né? Então é mais ou menos assim como o Eros entra, né? Ele é meio perfurante, assim. Porque é a experiência da vida, ela é meio assim. Então, voltando lá à imagem do sonho, né? Esse homem cabeludo, né? Por ele estar muito, talvez, rechaçado ali nessa psique, né? Ele vem com tudo, assim, e mata, né? De alguma forma, né? Não sei se aí, dentro de uma interpretação, talvez, dentro de uma interpretação psicanalítica, a gente poderia pensar que há algo aí sendo reprimido, né? Que precisa ser conscientizado, ou algo nesse sentido, né? Mas se a gente pensa que as imagens, elas falam a partir delas mesmas, talvez essa experiência da vida, né, nesse caso, na psique dessa pessoa, né, seja uma experiência meio perfurante mesmo, meio difícil de lidar, né? É difícil entrar em contato com as paixões, é difícil entrar em contato com as emoções. E aí ele tem esse sonho meio terrível mesmo, né? Onde ele é invadido por essa imagem desse homem cabeludo que matou a namorada, não deveria ter matado ela. E é a namorada dele mesmo que estava lá, né? Pelo menos é a imagem dela. Então, ele sente isso como um pesadelo, é um pesadelo, né? Minha namorada foi morta. Mas não está falando sobre isso, está falando mais sobre isso, sobre aceitar talvez esse Eros, essa pulsão de vida, aceitar esse desejo, né? Tentar integrar esse desejo e, enfim, saca mais ou menos como é que tá. Então daí a ânima enclausurada na torre, né? Eu ia até trazer a imagem da Rapunzel, mas é meio isso, né? Deu contato com o Eros, né? Como uma forma de enraizar ela na vida, né?
E o Hillman mesmo, ele escreve, mas ele escreve usando imagens, assim, sabe? Então ele fala de enraizar na vida, mas ele também fala sobre chamuscar as asas, ele fala de um jeito poético, assim, sabe? Então ele fala assim, chamuscar as asas da ânima ao entrar em contato com a vida, essas coisas, né? Vocês têm algum comentário? Vocês acham que faz sentido para vocês? Que bom, então. Aí, bom, aqui só as técnicas, né? Que a gente professor falando, eu não falei quais eram as técnicas, né? Falei, né, mais ou menos, que é descrição, repetição, implicação. Aí também tem isso aqui de conotações análogas, né, de imagens e palavras. Por exemplo, a escada é circular, mas o sonho tem uma circularidade, né? Então, tipo, ele falou que a escada é circular, mas o sonho é circular. Ele falou que a casa é rústica, mas o sonho é rústico, tem uma certa rusticidade, vamos dizer assim. E aí essa coisa da mitologização como uma forma de enriquecer as imagens com narrativas arquetípicas, né? Usando a alquimia, usando os mitos, mas sempre tentando voltar para a imagem do sonho, porque se sai muito longe, daí é a amplificação lá do Jung, daí já não faz mais sentido. Então volta a imagem sempre para o sonho, né? Por isso que eu conversando com vocês aqui, eu até percebo, né, em que momentos que a imagem está indo muito longe, quer dizer, que a narrativação, né, está indo muito longe, em que momentos que essa narrativa está perdendo a imagem. A gente tem que ter um tato, né? É por isso que o Hillman escreve sobre função sentimento, né? A gente tem que ter esse tato, que é um tato sensível mesmo, né, para perceber quando que está indo muito longe, né, volta, enfim. Então é isso, gente. Era o que eu tinha que apresentar para vocês. Sim, Oi. Pode fazer, Elizabeth. Vai lá. Rapidinho. Como é que trata da implicação? A implicação? Quando ela acontece. Então, como eu falei para você, essa implicação, se ela é uma associação do sonhador, Isso. a gente sempre tem que ter essa, digamos assim, como se fosse uma anteninha, assim, tem que ter uma anteninha para perceber até que ponto essa implicação se distancia da imagem e até que ponto ela ressoa com a imagem. Tá. Aí ela faz parte, então, do contexto todo da mesma forma, se ela não se distanciar da imagem. Se não for uma coisa muito longe, assim. É que nem os nossos próprios comentários ali, né? Nossas próprias interpretações que a gente faz. Tipo, a gente pode falar, mas é como se fosse isso, é como se fosse aquilo. Mas aí no próprio vínculo ali terapêutico, de alguma maneira, isso vai se elaborando, assim, sabe? É complexa, né? Quando a gente tem que considerar a relação, né? Não é só um processo assim de, eu vou pegar esse sonho aqui e vou fazer minha interpretação com base em livros ou alguma coisa assim. É sempre nessa relação terapêutica, né? Por isso também a imagem do mito de Eros e Psique, né? Como fundamental para a análise, né? Que está sempre em relação, né? Está sempre em relação. Legal. Obrigada, parabéns. Obrigado, Elizabeth. Mais alguém? João. Oi. Oi. Me parece que o método de amplificação com Jung
em que se busca, através de sucessivas, né, exemplos análogos, você cercar o sonho para tentar trazer uma interpretação à tona. Parece que a quantidade vale mais, enquanto que no Human, que para mim aqui é bem introdutório, assim, não conheço, é só de orelha, assim, mas me parece que ao você qualificar a imagem, você tenta ser mais certeiro e tenta encontrar um arquétipo de forma mais direta, talvez, tentando ser mais, digamos, mais objetivo, talvez, não sei, algo nesse sentido. Isso, talvez mais direto, sim, tem uma certa precisão. Só que o que acontece, Daniel, quer ver? Como em algum momento, isso vem do Jung, né? Essa ideia de que a gente precisa estudar mitologia e tal, para ter essa, talvez, compreensão do inconsciente, né? Uhum. Só que isso vai se tornando, né? O que isso vai fazendo? Isso vai fazendo o símbolo perder o sentido. Aquilo que seria um movimento da psique se torna uma narrativa ou um conhecimento que você aplica tecnicamente. Se torna um signo, né? Ele vai despersonalizando e vai se tornando o coletivo, né? Enquanto parece que o Human vai trazendo não quer sair do pessoal, talvez, algo assim. Ele vai banalizando, literalizando. A palavra que o Human usa é literalizar. Quando você paralisa esse processo, né, de produção de imagens. Porque, veja, se o sonho, né, ou o próprio mito, né, ele é uma imagem. Sim. Uhum. Então, nos nossos sonhos, no nosso próprio processo terapêutico, de análise e tal, a gente produz as nossas imagens também. Não precisa ser aquela lá, sabe? Aquela que você viu, entende? Eu acho que o que o Hellman está tentando preservar é justamente o significado, entende? Uhum. Esse aspecto significativo da imagem. Ela não está ali só como uma coisa a ser interpretada, como um objeto. Ela tem um impacto. Né? Tanto que algumas imagens nos deixam mal, né? A gente vê uma coisa. Você entende? E quando você comentou que os objetos, né, eles seriam assim, eu não lembro a palavra que você usou, mas como se fossem pessoas, né? Algo nesse sentido. Em que sentido que ele coloca? Seriam projeções, digamos assim, do próprio sonhador? Quando os objetos ganham essa personalidade, digamos? Você pode entender como projeções, mas como é que eu posso dizer? Então, para o Hillman, como eu falei para vocês, a imagem ela é significativa e ela antecede o próprio ego, não é? Entende? Uhum. A imagem antecede o ego, ok? Então, no sonho, a gente sonha, quer dizer, somos nós sonhando, mas é também a imagem se abrindo para nós. Entende? A imagem se abre no sonho e aí essas figuras aparecem. Essas figuras não são nossas, assim, no sentido de o meu ego está sonhando. Uhum. Claro que o nosso é por meio do nosso ego que a gente tem contato e elabora elas de alguma forma. Só que elas sempre são mais profundas do que a nossa interpretação. Sim, por serem arquetípicas, né?
Exatamente, exato. Também ali, nesse sonho que eu trouxe para vocês, é a projeção da sombra do paciente, né? Que sonhou com um homem cabeludo lá. Ou pode ser, sei lá, a imagem da sombra mesmo, sabe? Não só uma projeção, mas a própria imagem do mal, digamos assim, né? Que tentava falar aqui com o Gabriel. Você entende? Tipo, em última instância, essas figuras, elas não são só subjetivas, elas são entidades autônomas, né? É nesse sentido que o Hillman pensa. Entendi. Por isso que a gente acaba chegando nos deuses e tudo mais, na mitologia. Legal. Obrigado, João. Muito bom, parabéns aí. Valeu, Daniel, valeu. Então, mais uma pergunta, daí a gente encerra. O Lucas quer perguntar, Lucas? Não, eu ia só comentar que eu achei bastante dialético, né? Eu, inclusive, no seminário de sonhos, né, de crianças, né, o Jung ele vai amplificar um pouco também como que ele faz a sua análise ali de sonhos, né? Mas eu achei legal, né? Dialético nesse sentido, né? Você pega um elemento do coletivo, né? Pega um elemento do indivíduo, né? E dialoga, né? É dialógico, né? Também, né? Nesse sentido ali, assim. Para chegar, né? Na interpretação, ou sei lá, no próprio insight da pessoa, né? Como que ela está vivendo essas imagens, até no cotidiano dela mesmo, né? Eu achei bem enriquecedor mesmo, né, ter essa visualização ali, assim, de contemplar o sonho dessa forma. Que massa, Lucas. Que bom que você gostou. Uma última coisa que eu queria falar é que eu acho que, assim, o Hillman, ele faz essa crítica, vamos dizer assim, mais aos junguianos e essa tendência interpretativa do que ao próprio movimento lá de amplificação do Jung. Tipo, o que ele está criticando é você usar isso como uma técnica que você aplica ali e aí você perde o significado da imagem. Tem que tentar ficar próximo à imagem, ser afetado por ela, né? Ser impactado pela imagem. Ela causa um certo desconforto ou outras coisas também. Acho que esse é o sentido, sim.